Livro O Visitante Inesperado. Autores: Agatha Christie e Charles Osborne. Capítulo 7. O inspetor empurrou bruscamente o caderno de Cadwallader de volta quando a porta se abriu e a senhorita Bennet entrou, fechando-a com cuidado atrás de si. Inspetor, disse ela. A senhora Warwick parece muito ansiosa para vê-lo. Ela está um pouco aborrecida. Acrescentou. Depressa. Estou falando da senhora Warwick mais velha, mãe de Richard. Ela não confessa. Mas não creio que se ache no melhor de sua saúde, assim por favor, seja gentil com ela. O senhor vai vê-la agora? Oh, com certeza, replicou o inspetor. Peça-lhe que entre. A senhorita Bennet abriu a porta, fez um gesto e a senhora Warwick entrou. Está tudo bem, senhora Warwick. Tranquilizou-a. A governanta saindo da sala e fechando a porta. Bom dia, madame, disse o inspetor. A senhora Warwick não devolveu o cumprimento e foi diretamente ao ponto. Diga-me, inspetor, ordenou. Que progressos o senhor já fez? É bastante cedo para dizer, madame, replicou ele. Mas a senhora pode ficar tranquila, pois estamos fazendo tudo o que é possível. A senhora Warwick sentou-se, encostando a bengala contra o braço do sofá. Este homem MacGregor, disse ela. Ele foi visto andando por aqui? Alguém reparou nele? Foram feitas indagações a esse respeito, informou o inspetor, mas até agora não houve nenhum registro de um estranho sendo visto na localidade. Aquele pobre menininho, continuou a senhora Warwick. O que Richard atropelou, quero dizer. Suponho que tenha desarranjado a mente do pai. Sei, pelo que me contaram, que foi muito violento e agressivo na época. Talvez isso fosse apenas natural, mas depois de 2 anos, parece incrível. Sim, concordou o inspetor, parece muito tempo para esperar. Mas ele era um escocês, é claro, recordou a senhora Warwick, um MacGregor, uma gente paciente e obstinada. Os escoceses, eles de fato são, L. exclamou o sargento Cadwallader, esquecendo-se de si e pensando alto. Existem poucas visões mais impressionantes no mundo do que um escocês trabalhando em seu proveito, continuou ele. Mas o inspetor lançou-lhe de imediato um olhar penetrante de desaprovação, que o silenciou. Seu filho não teve nenhum aviso preliminar? Perguntou o inspetor Thomas à senhora Warwick. Nenhuma carta de ameaça? Alguma coisa desse tipo? Não, estou certa de que não teve. Retrucou ela com bastante firmeza. Richard teria contado. Ele teria rido disso. Não teria levado a sério de jeito nenhum? Sugeriu o inspetor. Richard sempre ria do perigo. Disse a senhora Warwick. Parecia orgulhosa do filho. Depois do acidente, continuou o inspetor. Seu filho ofereceu alguma compensação ao pai da criança? Naturalmente, replicou a senhora Warwick. Richard não era um homem mesquinho, mas a compensação foi recusada. De forma indignada, eu diria. Certamente, murmurou o inspetor. Pelo que entendi, a esposa do Sr. MacGregor tinha morrido. Recordou a senhora Warwick. O menino era tudo o que ele tinha no mundo. Foi uma tragédia realmente. Mas, em sua opinião, não foi culpa de seu filho? Ela permaneceu em silêncio por um instante mais longo antes de replicar. Eu ouvi. Talvez não concorde? Persistiu o inspetor. A senhora Warwick virou para o outro lado no sofá, embaraçada, mexendo com os dedos numa almofada. Richard bebia demais, disse afinal. E é claro que tinha bebido naquele dia. Um cálice de xerez? Instigou o inspetor. Um cálice de xerez. Repetiu a senhora Warwick com um riso amargo. Ele tinha bebido muito. Ele de fato bebia, muito. Aquela garrafa de cristal ali, indicou a garrafa na mesa próxima à poltrona junto às portas de vidro.
Aquela garrafa era cheia todas as noites e encontrada praticamente vazia de manhã. Sentado no banquinho e de frente para a senhora Warwick, o inspetor lhe disse calmamente: então a senhora acha que seu filho foi culpado pelo acidente? É claro que ele foi culpado, replicou ela. Nunca tive a menor dúvida. Mas ele foi inocentado, lembrou o inspetor. A senhora Warwick riu. Aquela enfermeira que estava no carro com ele, aquela tal de Warburton, sorriu com desdém. Era uma boba e dedicada a Richard. Imagino que ele lhe tenha pago muito generosamente pelo depoimento, também. A senhora efetivamente sabe disso? Perguntou o inspetor, com astúcia. O tom da senhora Warwick foi igualmente perspicaz quando ela replicou: não sei de coisa alguma, mas chego às minhas próprias conclusões. O inspetor pegou as anotações do sargento Cadwallader enquanto a senhora Warwick continuava. Estou lhe contando tudo isto agora, disse ela, porque o que o senhor quer é a verdade, não é? O senhor quer ter certeza de que há motivação suficiente para um assassinato por parte do pai daquele garotinho. Bem, em minha opinião, havia. Só que não acho que depois de todo esse tempo. E sua voz se arrastou em direção ao silêncio. O inspetor ergueu os olhos das anotações que estivera consultando. A senhora não ouviu coisa alguma ontem à noite? Perguntou. Sou um pouco surda, o senhor sabe. Replicou a senhora Warwick depressa. Só soube que havia alguma coisa errada quando ouvi as pessoas falando e passando pela minha porta. Desci e o jovem Jean disse: Richard foi baleado. Richard foi baleado. Pensei a princípio. Passou a mão sobre os olhos. Pensei que fosse alguma piada. Jean é seu filho mais novo? Perguntou o inspetor. Ele não é meu filho, replicou a senhora Warwick. O inspetor olhou para ela rapidamente, enquanto a velha dama continuava. Eu me divorciei de meu marido muitos anos atrás. Ele se casou de novo. Jean é o filho do segundo casamento. Fez uma pausa e depois prosseguiu. Parece mais complicado do que é na verdade. Quando seus dois pais morreram, o menino veio para cá. Richard e Laura tinham acabado de se casar na época. Laura sempre foi muito bondosa com o meio-irmão de Richard. Ela foi como uma irmã mais velha para ele, realmente. Deteve-se e o inspetor aproveitou a oportunidade para levá-la a voltar a falar de Richard Warwick. Sim, entendo, disse ele. Mas agora, quanto a seu filho Richard. Eu amava meu filho, inspetor, disse a senhora Warwick. Mas não era cega para seus defeitos, e eles se deviam, em grande medida, ao acidente que o deixou numa cadeira de rodas. Ele fora um homem orgulhoso, um homem que vivia ao ar livre e ter de levar a vida de um inválido e semi-aleijado era muito tormentoso para ele e isso não melhorou em nada, digamos, o seu caráter. Sim, entendo, observou o inspetor. A senhora diria que sua vida de casado era feliz. Não tenho a menor ideia. A senhora Warwick claramente não tinha mais a intenção de dizer coisa alguma sobre o assunto. Há mais alguma coisa que deseje saber, inspetor? Perguntou ela. Não, obrigado, senhora Warwick, replicou o inspetor. Thomas. Mas eu gostaria de falar agora com a senhorita Bennet. Se puder. A senhora Warwick se levantou, e o sargento Cadwallader foi abrir a porta da frente para ela. Sim, é claro, respondeu a senhora. Senhorita Bennet. Benny, é como a chamamos. Ela é a pessoa que mais pode ajudá-lo. É tão prática e eficiente. Está com os senhores há muito tempo? Indagou o inspetor. Ah, sim, há anos e anos. Ela cuidou de Jean quando ele era pequeno, e antes disso ajudou com Richard também. Oh, sim, ela tomou conta de todos nós. Uma pessoa muito leal. Ah, Benny. Reconhecendo a presença do sargento junto à porta com um aceno de cabeça, ela deixou a sala. Capítulo 8. O sargento Cadwallader fechou a porta e descansou as costas contra ela.
olhando para o inspetor. Então Richard Warwick era um homem dado ao álcool, hein? Comentou. Sabe, já tinha ouvido isso a respeito dele antes. E todas aquelas pistolas, espingardas de ar comprimido e rifles. Um pouco esquisito da cabeça, se o senhor quer saber. Pode ser, replicou o inspetor Thomas lacônico. O telefone tocou, esperando que o sargento o atendesse. O inspetor olhou significativamente para ele, mas Cadwallader tinha ficado imerso em suas anotações, enquanto caminhava devagar até a poltrona e se sentava, completamente distraído do telefone. Após um instante, dando-se conta de que a mente do sargento estava em outro lugar, sem dúvida no processo de compor um poema. O inspetor suspirou, atravessou a sala até a escrivaninha e pegou o fone. Alô, disse. Sim, sou eu. Starkweather, ele chegou? Deu-lhe suas impressões digitais? Bom, sim. Bem, peça a ele para esperar. Sim, estarei de volta dentro de meia hora, mais ou menos. Sim, quero fazer mais algumas perguntas a ele. Sim, até logo. Durante o final da conversa ao telefone, a senhorita Bennet havia entrado na sala e estava de pé junto à porta. Apercebendo-se da governanta, o sargento Cadwallader levantou-se de sua poltrona e assumiu uma posição atrás dela. Sim, disse a senhorita Bennet com uma inflexão interrogativa. Dirigiu-se ao inspetor. O senhor quer me fazer algumas perguntas? Tenho muita coisa para fazer esta manhã. Sim, senhorita Bennet, replicou o inspetor. Quero ouvir o seu relato do acidente de carro com a criança em Norfolk. O menino MacGregor. O menino MacGregor. A senhora se lembrou do nome dela bem depressa ontem à noite, pelo que eu soube. A senhorita Bennet voltou-se para fechar a porta atrás de si. Concordou. Tenho uma memória muito boa para nomes. E sem dúvida, continuou o inspetor, a ocorrência deixou alguma impressão sobre a senhora. Mas a senhora mesmo não estava no carro, estava? A senhorita Bennet sentou-se no sofá. Não, eu não estava no carro. Explicou. Era a enfermeira que o Sr. Warwick tinha na época. Uma certa enfermeira Warburton. A senhora compareceu ao inquérito? Perguntou o inspetor. Não, replicou ela. Mas Richard nos contou tudo a respeito dele quando voltou. Disse que o pai do menino o havia ameaçado. Afirmara que iria acertar as contas com ele. Não levamos isso a sério, é claro. O inspetor Thomas chegou mais perto dela. E a senhora já havia formado alguma opinião particular quanto ao acidente? Indagou. Não sei o que está querendo dizer. O inspetor fitou a senhorita Bennet por um momento. E em seguida acrescentou. Estou querendo dizer, a senhora acha que aquilo aconteceu porque o Sr. Warwick tinha bebido? Ela fez um gesto de quem estava afastando isso da mente. Suponho que a mãe dele tenha lhe contado isso. Sorriu com desdém. Bem, o senhor não deve se guiar por tudo o que ela diz. Ela tem preconceito contra a bebida. Seu marido, o pai de Richard, bebia. A senhora acha então, sugeriu o inspetor, que o relato de Richard Warwick era verdadeiro, que ele estava dirigindo bem dentro do limite de velocidade e que o acidente não poderia ter sido evitado? Não vejo por que isso não deveria ser verdade, insistiu a senhorita Bennet. A enfermeira Warburton corroborou o depoimento dele, e a palavra dela era de confiança, nitidamente desaprovando o que parecia considerar um insulto à sua profissão. A senhorita Bennet disse com aspereza. Eu esperaria que sim. Afinal, as pessoas não saem por aí contando mentiras, não a respeito daquele tipo de coisa. Ou saem. O sargento Cadwallader, que estava acompanhando o interrogatório, os interrompeu neste momento. Não saem mesmo, com certeza. Exclamou. Da maneira como falam algumas vezes. A gente pensa que não apenas elas estavam dentro do limite de velocidade, como conseguiram até andar de marcha ré ao mesmo tempo. Aborrecido com esta nova interrupção, o inspetor voltou-se.
lentamente e olhou para o sargento. A senhorita Bennet também. Fitou o jovem com alguma surpresa. Constrangido, o sargento Cadwallader baixou os olhos para suas anotações. E o inspetor virou-se outra vez para a senhorita Bennet. Ao que estou querendo chegar é o seguinte. Explicou-lhe. Na tristeza e tensão do momento, um homem poderia com facilidade ameaçar vingança por um acidente que matou seu filho, mas refletindo se as coisas foram como que está declarado, ele certamente teria se dado conta de que o acidente não tinha acontecido por culpa de Richard Warwick. Ah, comentou a senhorita Bennet. Sim, entendo o que quer dizer. O inspetor caminhou devagar, de um lado para o outro da sala, enquanto continuava. Se por outro lado, o carro estivesse sendo dirigido de maneira errática e em excesso de velocidade, se o carro estivesse, digamos, fora de controle. Laura lhe contou isso, interrompeu a senhorita Bennet. O inspetor voltou-se a fim de olhar para ela, surpreso diante da menção à esposa do homem assassinado. O que a faz pensar que ela me contou? Perguntou ele. Não sei, replicou a senhorita Bennet. Estava apenas imaginando. Parecendo confusa, ela olhou de relance para o relógio de pulso. Isso é tudo? Perguntou. Estou muito ocupada esta manhã. Caminhou até a porta, abriu-a e estava prestes a sair quando o inspetor disse: gostaria de ter uma palavrinha com o jovem já em seguida, se possível. A senhorita Bennet voltou-se no umbral. Ora, ele está bastante agitado esta manhã, respondeu ela, um tanto truculenta. E eu ficaria realmente muito grata se o senhor não falasse com ele, revolvendo essa coisa toda. Acabo de conseguir acalmá-lo. Lamento, mas receio que devamos fazer algumas perguntas a ele, insistiu o inspetor. A senhorita Bennet fechou a porta com firmeza e voltou para dentro da sala. Por que os senhores não podem primeiro encontrar este homem MacGregor e interrogá-lo? Sugeriu. Ele não pode ter ido muito longe. Nós vamos encontrá-lo. Não se preocupe, garantiu o inspetor. Espero que encontrem. Retorquiu a senhorita Bennet. Vingança francamente. Ora, isso não é cristão. É claro, concordou o inspetor, acrescentando com ar significativo. Em especial quando o acidente não foi culpa do Sr. Warwick e não poderia ter sido evitado. A senhorita Bennet devolveu-lhe um olhar penetrante. Houve uma pausa e em seguida o inspetor repetiu. Eu gostaria de falar com Jean, por favor. Não sei se conseguirei localizá-lo, disse a senhorita Bennet. Ele pode ter saído. Deixou a sala apressada. O inspetor olhou para o sargento Cadwallader, fazendo um gesto com a cabeça na direção da porta, e o sargento foi atrás dela. No corredor, a senhorita Bennet admoestou Cadwallader. Vocês não devem importuná-lo, disse. Voltou para dentro do gabinete. O senhor não pode afligir o menino. Ordenou ao inspetor. Ele é muito facilmente perturbável. Fica agitado, temperamental. O inspetor fitou-a silenciosamente por um momento e em seguida perguntou. Ele chega a ser violento? Não, é claro que não. É um menino muito doce, muito gentil. Dócil realmente. Eu queria dizer simplesmente que o senhor pode perturbá-lo. Isso não é bom para crianças, coisas como essa, assassinato. E isso é o que ele é. Na verdade, uma criança. O inspetor sentou-se na cadeira da escrivaninha. Não há com o que se preocupar, senhorita Bennet. Posso lhe garantir, disse a ela. Nós entendemos bem a situação. Capítulo 9. Neste exato momento, o sargento Cadwallader fez entrar Jean, que correu até o inspetor. O senhor quer a mim? Gritou com excitação. Já o pegou? Tinha sangue nas roupas dele? Agora, Jean. Advertiu a senhorita Bennet. Você deve se comportar. Basta responder a qualquer pergunta que o cavalheiro lhe fizer. Jean voltou-se com ar alegre para a senhorita Bennet e depois olhou de volta para o inspetor. Ah, claro, vou responder.
Prometeu. Mas não posso fazer pergunta nenhuma? É claro que você pode fazer perguntas, assegurou-lhe o inspetor com bondade. A senhorita Bennet sentou-se no sofá. Vou aguardar enquanto o senhor conversa com ele, afirmou. O inspetor levantou-se depressa, foi até a porta e abriu-a num gesto convidativo. Não, obrigado, senhorita Bennet. Solicitou com firmeza. Não vamos precisar da senhorita. E não disse que estava muito ocupada esta manhã? Eu prefiro ficar, insistiu ela. Lamento, a voz do inspetor era cáustica. Sempre gostamos de falar com uma pessoa de cada vez. A senhorita Bennet olhou para o inspetor, e depois para o sargento Cadwallader. Percebendo que tinha sido derrotada, deu um sorriso malicioso de aborrecimento e deixou a sala num movimento arrebatado, o inspetor fechando a porta atrás dela. O sargento se encaminhou para o recanto, preparando-se para fazer mais anotações, enquanto o inspetor Thomas sentava-se no sofá. Imagino, disse em tom amistoso para Jean, que nunca tenha estado antes em contato próximo com um assassinato, não é? Não, não estive, replicou Jean, ansioso. É muito excitante, não é? Ajoelhou-se no banquinho. O senhor tem alguma pista? Impressões digitais ou manchas de sangue, coisas assim? Você parece muito interessado em sangue, observou o inspetor com um sorriso amigável. Ah, eu sou sim, replicou Jean, calma e seriamente. Gosto de sangue. É uma bela cor, não é? Aquele lindo vermelho. Brilhante. Sentou-se também no sofá, rindo com ar nervoso. Richard atirava numas coisas, sabe? E aí elas sangravam. É mesmo muito engraçado, não é? Quero dizer, é engraçado que Richard, que estava sempre atirando nas coisas, tenha ele mesmo levado um tiro. O senhor não acha que isso é engraçado? A voz do inspetor estava calma, sua inflexão bastante seca, quando replicou. Suponho que isso tenha seu lado de humor. Fez uma pausa. Está muito contrariado pelo fato de seu irmão. Seu meio-irmão, quero dizer, ter sido morto? Contrariado? Jean pareceu surpreso. Por Richard estar morto? Não, por que deveria estar? Bem, achei que talvez fosse muito afeiçoado a ele. Sugeriu o inspetor. Afeiçoado a ele, exclamou Jean, com genuína admiração. Afeiçoado a Richard? Ah não, ninguém poderia ser afeiçoado a Richard. Suponho que sua esposa gostasse dele. No entanto, instigou o inspetor. Um olhar de surpresa passou pelo rosto de Jean. Laura, exclamou ele. Não, acho que não. Ela sempre ficava do meu lado. Do seu lado? Perguntou o inspetor. O que isso significa exatamente? Jean de repente pareceu assustado. Quase gritou, apressadamente. Quando Richard queria me mandar embora. Mandar embora? Incitou o inspetor em tom brando. Para um daqueles lugares. Explicou o jovem. O senhor sabe. Para onde mandam a gente, e a gente fica trancado, e não pode sair. Ele disse que Laura iria me visitar, quem sabe, às vezes. Jean tremeu um pouco. Depois se levantou, afastou-se do inspetor e olhou para o outro lado, na direção do sargento Cadwallader. Eu não gostaria de ficar trancado. Continuou, a voz agora trêmula. Eu odiaria ser trancafiado. Ficou de pé diante das portas envidraçadas, olhando para a varanda lá fora. Gosto das coisas abertas, sempre. Exclamou na direção deles. Gosto da minha janela aberta e da minha porta, para que eu tenha certeza de que posso sair. Voltou para dentro da sala. Mas agora ninguém mais pode me trancar, pode? Não, meu rapaz. Tranquilizou o inspetor. Eu diria que não. E agora não, porque Richard está morto. Acrescentou Jean. Por um momento, soou quase presunçoso. O inspetor se levantou e deu a volta no sofá. Então Richard queria você trancado? Perguntou. Laura dizia que ele só falava isso para me provocar. Contou Jean. Ela me garantia que era só isso e dizia que estava tudo bem, que enquanto ela estivesse aqui iria garantir que eu nunca fosse trancafiado.
Foi se empoleirar em um dos braços da poltrona. Eu adoro a Laura, continuou, falando numa excitação nervosa. Adoro a Laura demais. Nós nos divertimos muito juntos, sabe? Procuramos por borboletas e ninhos de passarinhos e fazemos brincadeiras e jogamos. Bezig. Conhece esse jogo? É esperto. E empreste ao vizinho. Ah, é muito divertido. Fazer as coisas com a Laura. O inspetor andou até ele a fim de se recostar no outro braço da cadeira. Sua voz tinha um tom bondoso quando perguntou. Suponho que não se lembre de nada a respeito deste acidente que aconteceu quando vocês estavam morando em Norfolk, não é? Quando um garotinho foi atropelado. Ah, sim, eu me lembro disso. Replicou Jean em tom quase alegre. Richard foi ao julgamento. Sim, é isso mesmo. Do que mais você se lembra? Incentivou o inspetor. Nós tivemos salmão no almoço daquele dia, respondeu Jean de imediato. Richard e Varby voltaram juntos. Varby estava um pouco alvoroçada, mas Richard só ficava rindo. Varby? Inquiriu o inspetor. É a enfermeira. Warburton? Sim, Varby. Eu não gostava muito dela. Mas Richard estava tão contente com ela naquele dia que ficava dizendo, foi um belo espetáculo, Varby. A porta se abriu de repente e Laura Warwick apareceu. O sargento Cadwalader foi até ela e Jean chamou alto. Oi, Laura. Estou interrompendo? Perguntou Laura ao inspetor. Não, é claro que não, senhora Warwick. Replicou ele. Sente-se, por obséquio, sim. Laura se adiantou para dentro da sala e o sargento fechou a porta atrás dela. Jean está. Começou Laura. Fez uma pausa. Estou só perguntando a ele. Explicou o inspetor. Se recorda alguma coisa sobre aquele acidente com o menino em Norfolk? O garoto MacGregor. Laura sentou-se na ponta do sofá. Você se lembra, Jean? É claro que lembro. Retrucou o rapaz com ansiedade. Lembro de tudo. Voltou-se para o inspetor. Eu lhe contei, não foi? Indagou. O inspetor não respondeu diretamente a ele. Em vez disso, caminhou devagar até o sofá e, dirigindo-se a Laura Warwick, perguntou. O que sabe sobre o acidente, senhora Warwick? Ele foi discutido durante o almoço naquele dia, quando seu marido voltou do inquérito. Não me lembro. Replicou Laura de imediato. Jean se levantou depressa e caminhou na direção dela. Se lembra, sim, Laura. Procurou refrescar-lhe a memória. Não se lembra de Richard dizendo que um pirralho a mais ou a menos no mundo não fazia diferença nenhuma? E por favor, implorou ela ao inspetor. Está tudo bem, senhora Warwick. Garantiu-lhe o inspetor Thomas com suavidade. É importante, sabe, que cheguemos à verdade sobre aquele acidente. Afinal, presume-se que seja o motivo para o que aconteceu aqui ontem à noite. Oh, sim. Suspirou ela. Eu sei. E segundo sua sogra, continuou o inspetor, seu marido tinha bebido naquele dia. Acredito que sim. Admitiu Laura. Isso não me surpreenderia. O inspetor sentou-se na outra ponta do sofá. A senhora efetivamente viu ou conheceu este homem, MacGregor? Perguntou a ela. Não. Disse Laura. Não, eu não compareci ao julgamento. Ele parece ter se mostrado muito vingativo, comentou o inspetor. Laura deu um sorriso triste. Aquilo deve ter afetado seu cérebro, acho. Concordou ela. Jean, que estava ficando cada vez mais agitado, veio até eles. Se eu tivesse um inimigo, exclamou com agressividade. É isso que eu faria. Esperaria um bocado de tempo, e depois veria, me esgueirando no escuro com minha arma. Então, atirou na poltrona com uma arma imaginária. Pou. Fique quieto, Jean. Ordenou Laura, com aspereza. Jean de repente pareceu aborrecido. Está zangada comigo, Laura? Perguntou a ela em tom infantil. Não, querido. Tranquilizou Laura. Não estou zangada. Mas tente não ficar muito agitado. Eu não estou agitado, insistiu Jean. Gostou do vídeo?
Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.